Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos dar continuidade ao estudo que comecei domingo passado, tratando sobre a vocação eficaz. Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Eu vou dar apenas uma recapitulação, uma síntese daquilo que nós vimos, para dar continuidade, tá bom? Quero parabenizar mais uma vez o musical de ontem, foi muito lindo. Parabéns a todos que cooperaram, que ajudaram, todos que estavam envolvidos, né? A ornamentação também, muito linda, parabéns, viu? Muito bom, ainda está, né? Muito bonito, mas tudo muito lindo, parabéns a todos, Deus seja louvado na vida dos irmãos, tá? Vamos abrir aí, Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, a esses também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, nos instrui, nos doutrina, nos fortalece, nos dá entendimento da Tua verdade, para não sermos levados por falsas doutrinas que são propagadas neste mundo, mas nos fortalece, nos dá entendimento para que, de fato, possamos permanecer sempre na Tua verdade. Mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos o texto e nós percebemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vimos então como todas as coisas cooperam. E então Paulo apresenta a ordem da salvação, ou ordem salutis, que é a sequência da salvação, como então Deus realiza tudo para cooperar para essa salvação. E então, primeiramente, ele fala sobre a eleição, porquanto os que de antemão conheceu. Esse de antemão conheceu não é a presciência, mas é relacionamento. Conhecimento na Bíblia é relacionamento. Predestinou. E aí no versículo número 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós percebemos que a nossa salvação é planejada na eternidade, na predestinação e eleição. Mas ela é aplicada em nossa história no chamado. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então nós fomos chamados no momento em que o Espírito Santo atua mediante a palavra no nosso coração. A gente se arrepende e crê. É nesse momento que a gente é chamado. E então diz a palavra que quando a gente crê, a gente é justificado. E após a justificação, nós somos então, diz a palavra, glorificados. Então para Deus nós já estamos na eternidade. Ele já nos glorificou. A nossa atenção está, então, no chamado. E aos que predestinou, a esses também chamou. Chamado, que é também conhecida como vocação eficaz. Deus nos vocacionou, ou seja, Deus nos chamou. Paulo utiliza essa mesma palavra vocação em Efésios capítulo 4, quando ele fala assim: andem de modo digno da vocação em que vocês foram chamados. Ele vai afirmar, andando em humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, andar de modo digno da vocação em que nós somos chamados. Isso é, o evangelho que nos alcançou, que nos chamou para vivermos para Ele. Amém? Estão entendendo aí? A nossa confissão de fé, então, será que tem como apagar essa primeira luz aqui? Está bem claro. Pronto. A nossa confissão de fé diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar, veja, chamar
eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. É o capítulo 10 da vocação eficaz. Ele nos chama pelo seu Espírito Santo. Veja, ele continua: isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreender as coisas de Deus para a salvação. Eu estou fazendo uma síntese porque eu já li isso aí, tá bom? Então, ele nos chama pela iluminação do Espírito, o Espírito Santo nos ilumina para que a gente possa entender as verdades do Evangelho e crer nessa verdade. É uma ação do Espírito Santo. E vimos que essa ação provoca em nós essa vontade de ir a Jesus. Então, o Espírito Santo não nos obriga, ele vence a nossa vontade, de tal modo que a nossa vontade é rendida a ele e a gente, por vontade, vai até ele. Amém? Está dando para entender, não é? Então, algumas definições acerca desse chamado ou dessa vocação eficaz. Além da chamada externa à salvação, o Espírito Santo estende aos eleitos uma chamada especial interna, a qual inevitavelmente os traz à salvação. A chamada externa, que é feita indistintamente a todos, pode ser e frequentemente é rejeitada, ao passo que a chamada interna, que é feita somente aos eleitos, não pode ser rejeitada, ela sempre resulta na conversão. Por meio desta chamada especial, o Espírito atrai irresistivelmente pecadores a Cristo. Ele não é limitado em sua obra de aplicação da salvação pela vontade do homem, nem depende para o seu sucesso da cooperação humana. O Espírito graciosamente leva o pecador eleito a crer, a arrepender-se e vir a Ele e voluntariamente a Cristo. A graça de Deus, portanto, é invencível, nunca deixa de resultar na salvação daqueles a quem ela é estendida. Então, na definição dos termos, a gente tem uma chamada externa e um chamado interno. É bom que a gente entenda isso, né? Que são os conceitos da doutrina. O chamado externo e o chamado interno. O chamado externo é aquilo que anteriormente eu li. É onde a oferta do Evangelho, a pregação do Evangelho, esse chamado que a pregação faz para se arrepender, para crer, esse chamado, ele é feito a todos. Entretanto, muitos rejeitam esse chamado. É o chamado externo. Você, por exemplo, prega o Evangelho para alguém. Diz, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que crer em Jesus Cristo. Tem que ser batizado, tem que congregar, tem que participar da igreja. Aí o pecador diz, não, mas não quero não. Agora não, outro dia, outro momento. Ele recebeu o chamado externo, que é a oferta do Evangelho, mas rejeitou, adiou. Então, muito provavelmente, pela maioria, o chamado externo é rejeitado. O chamado interno é diferente. O chamado interno, ninguém consegue rejeitar, porque é um chamado eficaz. É a vocação eficaz. O chamado interno é quando o Espírito Santo fala no coração do pecador poderosamente e ele não consegue resistir, ele se rende. Ele se rende. O chamado interno atua através do chamado externo. O Espírito Santo não, o chamado interno não atua, ou o Espírito Santo não atua ordinariamente longe do chamado externo. O pecador está olhando para o sol, e aí o Espírito Santo está convertendo o coração dele para ele se arrepender, o chamado interno. Não. O chamado interno atua mediante o chamado externo. A pregação, a oferta, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, apresenta a obra de Jesus, e aí o Espírito Santo atua na pregação da palavra. No chamado externo. O chamado externo é a pregação, é a evangelização. O chamado interno é o Espírito Santo chamando, tocando poderosamente, irresistivelmente, graciosamente no coração dos pecadores.
importante recapitular isso aqui, ó. Por meio desta chamada especial, que é o chamado interno, o Espírito Santo, o Espírito atrai irresistivelmente pecadores a Cristo. É o terceiro ponto do calvinismo, né? Graça, o quê? Irresistível. Irresistivelmente. O pecador que é chamado pelo Espírito Santo não consegue resistir, ele se rende. Aí você diz, não, mas fulano resistiu, eu preguei o evangelho, ele não quis. Não, mas ele não foi chamado pelo Espírito, ele foi chamado por você. Ele recebeu a chamada externa, mas não a interna. A nossa função é pregar para todos. Muitos são o quê? Chamados. Poucos, mas os escolhidos serão então chamados eficazmente pelo Espírito Santo. Entenda, ele não é limitado em sua obra de aplicação da salvação pela vontade do homem. E aqui, veja, é uma resposta também que a gente pode dar hoje para a acusação de outras teologias e tradições que afirmam que a expiação limitada que nós pregamos, ela não é poderosa porque não tem poder para salvar todo mundo, não. Porque nós pregamos a verdade de que Cristo morreu pelo seu povo. Ele morreu pelos eleitos. Como nós já vimos vários textos aqui, várias aulas, que veio para o seu povo, veio para salvar o seu povo dos seus pecados. João capítulo 6, João capítulo 19, o sermão, a oração sacerdotal de Cristo, que Cristo veio para aqueles que o Pai o entregou, para aqueles que o Pai deu. O texto que nós lemos, predestinou, elegeu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Então, é chamado quem é predestinado. Quem é predestinado é quem é escolhido pelo Pai. Então, veja, a expiação de Cristo, isto é, a morte de Cristo, que nos reme do nosso pecado, nos redime dos nossos pecados, essa morte, ela é poderosa e não é limitada pela vontade humana. Essa morte só vai ser realmente aplicada ao pecador se o pecador quiser. Se o pecador não quiser, Deus não pode. Não, Deus pode. Nenhum pecador quer. Não há aquele que busca a Deus, não há aquele que faça o bem. Então essa graça é irresistível, o pecador não quer, mas ele é regenerado pelo Espírito Santo, recebe um novo coração, e depois que ele é curado, recebe vida, ele então quer. Ele vai. Então veja, esse poder, ele não é limitado. Não é limitado em sua obra de aplicação da salvação pela vontade do homem. Amém, irmãos? Não é limitado. Não é limitado. E aí perceba, não depende para o seu sucesso da cooperação humana. Não é sinergista. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. E aí eu vou ser salvo. Não. É monergista. É somente Deus. A salvação é um dom de Deus. Não é compartilhado, não é cooperado. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. E aí está tudo certo. Não, aí você está perdido. Porque você não tem parte nenhuma. Você está morto em seus delitos e pecados. Paulo fala, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A salvação é um dom de Deus. É apenas cooperação entre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a nossa função? É crer, ter fé. E até a fé é o quê? É dom de Deus. Aí a pessoa diz, não, mas tem que ter a parte do homem. Está certo, qual é a parte do homem? É se arrepender e crer. Sim, mas quem é que dá a fé para crer? Então é a parte de quem? É Deus. Se até a fé, que é a parte do homem, é Deus que dá, então a salvação é o dom de quem? De Deus. Vamos adiante, irmãos. Algumas observações. Na dogmática de Bavinck, que é uma teologia reformada, que os grandes teólogos né, das teologias sistemáticas beberam de Bavinck, ele diz o seguinte: os reformadores criticaram a descrição de um ato de Deus na conversão como natural e preferindo falar em um chamado externo e um chamado interno. Essa distinção já ocorre em Agostinho,
foi adotada por Calvino e foi posteriormente adotada na teologia reformada. Então, na teologia reformada, nós entendemos que existe a chamada externa, que é a pregação do Evangelho, e a chamada interna, que é a ação do Espírito Santo. Mediante a isso, então, o pecador é salvo. Ele continua dizendo o seguinte, isso é muito importante. A pregação da palavra por si mesma simplesmente não é suficiente. Portanto, no Antigo Testamento já lemos sobre o Espírito prometido que ensinaria a todos e concederia a todos um novo coração. Para isso, ele foi derramado no dia de Pentecostes para dar testemunho de Cristo juntamente por meio dos apóstolos, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenerar as pessoas e levá-las a confessar Jesus como Senhor. É nesse ponto que Martim Lutero entra em equívoco, pensando que a pregação é poderosa em si mesma. Não somente ele, mas os seus seguidores, os luteranos, entendiam equivocadamente assim. Qual a diferença da teologia reformada nossa para a teologia luterana? É que os luteranos acreditam que o seguinte, que a pregação ela é poderosa em si mesma. A pregação ela tem poder em si, poder intrínseco à pregação. E nós não cremos dessa forma. Nós cremos que o poder da pregação está no Espírito Santo. Quem é que regenera o pecador? Quem é que ilumina o pecador? Ilumina, para ele entender. Quem é que abre o coração? Quem é que bota fé no coração dele para ele se arrepender? Então o poder está o quê? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Na visão zwingliana acerca da pregação, da chamada externa e do chamado interno, eles acreditavam que o Espírito Santo poderia chamar internamente o pecador para ser convertido de qualquer modo. Olhando uma árvore, por exemplo. Na teologia reformada existe uma moderação. Não é somente a pregação, que é poderosa em si, como também o Espírito Santo não age fora dela. Ordinariamente, comumente, o Espírito Santo age através da chamada externa, através da pregação. Como é que vão crer, se não há quem? Pregue. Então, a visão reformada acerca da chamada externa, do chamado interno, é uma visão bem equilibrada e bíblica. Não é uma questão nova, porque já vimos, desde Agostinho, né, pai da igreja, na área patrística, ele já falava sobre isso, e Paulo, nas cartas, já tratava sobre isso. João Calvino, nas Institutas, diz o seguinte, né, João Calvino é conhecido como teólogo do Espírito Santo, tá? Ele afirma o seguinte, o poder da salvação reside somente em Deus, mas ele nulo dá a conhecer e expressar pela pregação. Então, o poder está somente no Espírito de Deus, mas esse poder é expresso através da chamada externa, que é a pregação. O nosso catecismo maior, na página 155, o catecismo maior de Westminster, nos explica, nos dá um entendimento claro sobre isso. O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para, veja, é o Espírito de Deus, para iluminar, convocar e humilhar os pecadores, para lhes atrair, aliás, lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Então, o poder está em quem? No Espírito que faz tudo isso, através dessa chamada externa. Ele pode não fazer. Pode. Ele pode não fazer, ele é livre. Ele vai chamar todo mundo, então não vai ter inferno, todo mundo está salvo. Não, ele pode não fazer. Ele chama quem? Os eleitos. Lembra? Os que de antemão conheceu, a esse predestinou e a esse também o quê? Chamou. Então os eleitos vão ouvir. Aí você prega a palavra para alguém e ele rejeita. Aí você vai dizer, não é eleito, está certo?
Não. Porque o momento que ele vai ser chamado internamente, só Deus sabe se ele foi eleito. Isso compete a Deus. A gente tem que pregar para todo mundo. Algumas observações, irmãos. Vamos lá. Primeira, a salvação é tanto obra do Espírito como é do quê? A salvação é tanto obra do Espírito como é do Pai e do Filho. Romanos 8,14. Vamos abrir nesse texto aí. A gente está em Romanos, só voltar uma página aí. O que é que diz a palavra? Vamos ler juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, a salvação é tanto obra do Espírito, como é do Pai e do Filho. E nós vimos também, que é claro já, textos que tratam da eleição do Pai e da redenção que acontece na cruz por Cristo. Segundo, o autor do segundo nascimento é o Espírito Santo. O instrumento que ele usa é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é quem dá novo nascimento. Lembra do contexto da pregação de hoje, João 3, a conversa com Nicodemos? Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não é? E Jesus responde: eu te digo, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o novo nascimento é uma ação do Espírito Santo. Terceira verdade: através da obra do Espírito, o pecador morto recebe um novo coração, uma nova natureza, é levado a andar na lei de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí rapidamente. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 36. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vamos abrir? Vamos anunciar as escrituras. Ezequiel 36, versículo 26. Primeiro que encontrar pode ler. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Pronto, só até aí. Vou dar coração novo e espírito novo. No versículo 27, a parte final ainda diz: ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Então veja, a terceira lição aqui, ó. Através da obra do Espírito, o pecador morto recebe um novo coração e é levado a andar na lei de Deus. Então essa ideia, tudo é Deus, é Espírito Santo, é graça, eu não faço nada. Então o pecador pode ver de qualquer jeito? Não, o pecador vai amar a lei de Deus, vai andar na lei de Deus. Quarta lição: Deus torna conhecidos aos seus escolhidos os segredos do reino através da revelação interna e pessoal dada pelo Espírito Santo. É isso que lemos também em 1 Coríntios 2,14. Não precisa abrir, mas é o texto que diz: olha, o Espírito Santo revelou os mistérios da antiga aliança, revelou Cristo em nós. Então, é o Espírito Santo que nos dá entendimento do reino de Deus. Quinta lição: a fé e o arrependimento são dons divinos, os quais são operados na alma através da obra regeneradora do Espírito Santo. Então, veja o que diz a palavra. Vamos abrir Atos capítulo 5.
Primeiro que encontrar pode ler. Atos 5, versículo 31. Outro abre em Atos 11, 18. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão. A fim de dar o que para Israel? Conceder o que? Arrependimento é uma obra de quem? Do Espírito. É Deus que dá. Não é fabricada pelo coração do pecador. Atos 11, 18. Alguém pode ler? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Foi quem que Deus concedeu arrependimento para os gentios? Deus. O arrependimento não é fabricado pelo coração humano, é Deus que concede. Vamos ainda em Atos, capítulo 13, versículo 48. Atos 13, versículo 48. Alguém pode ler? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos o quê? Que haviam sido destinados para a vida. Então, crer somente quem é o quê? Destinado. Quem é predestinado para a vida eterna. Então, a fé e o arrependimento são dons divinos. Não é fabricado pelo coração do pecador. E por fim, meus irmãos, a chamada geral do Evangelho pode ser, e geralmente é rejeitada, mas a chamada especial do Espírito não pode ser rejeitada. Ela sempre resulta na conversão daqueles a quem é feita. A quem é feita. Isto é, o Espírito Santo que age. Em João 16:8 diz: quando ele, o Espírito, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Concluindo, uma frase, não é, do pastor Paulo Anglada, já está na glória, pastor presbiteriano. Ele afirma: a doutrina da vocação eficaz não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e tornar a sua influência irresistível. Por quê? Porque o pecador, ele pode sim, até mesmo o crente, né, pecador, pode sim ouvir e sentir a direção do Espírito na palavra. Em alguns momentos ele pode desobedecer e cair em tentação. Mas o ponto é, quando o Espírito Santo quer sobrepujar toda resistência e tornar a sua influência irresistível, ele o faz. E isso acontece na conversão. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida?